Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que você possa ser edificado com essa palavra, com esse devocional, essa reflexão. Que a graça do Senhor Jesus possa estar com você em mais um dia. Que você possa refletir sobre essa palavra e que você possa aplicar em sua vida de maneira que Jesus possa ser mais visto na sua vida. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 3. O texto nos diz: "E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo." Nesse verso, o apóstolo João está colocando o outro lado da confissão, ou o outro lado do reconhecimento de se uma verdade vem de Deus ou não, ou de se o que está por detrás é de Deus ou não. No versículo anterior, ele já nos mostrou como reconhecer se um espírito vem de Deus. Vendo a confissão, a vida daquela pessoa, se ela está compactuando com a realidade de que Jesus, Cristo, o Messias, o Deus encarnado, o Filho de Deus, ele veio para nos trazer salvação. E aqui no versículo 3, ele vai mostrar a perspectiva daqueles que não confessam a Jesus. A perspectiva daqueles que não têm fé em Jesus Cristo. A primeira parte do verso ele diz: "E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus." Assim como aquele espírito, aquela pessoa que entrega-se a Jesus, ela procede de Deus, ela tem o Espírito de Deus, aqui o contrário também é válido. Aquele que não acredita no Senhor Jesus, aquele que não tem uma vida entregue a Jesus, não confessa a Ele como Senhor, como Salvador, como Deus encarnado, este não procede de Deus. E o apóstolo João aqui coloca algo interessante. Ele diz: pelo contrário, diferentemente, ele não vai proceder de Deus. Na verdade, o apóstolo João nos diz: este é o espírito do anticristo. Aqui nós devemos compreender que o apóstolo João não está dizendo que aqui se refere àquele anticristo lá de Apocalipse, ou que o espírito daquele anticristo lá de Apocalipse, ele possui as pessoas que não confessam a Jesus. Mas entenda espírito como aquela atitude, aquele ato de você se conformar com algo, como é dito muitas vezes sobre o espírito de uma época. Ou seja, são os jeitos que determinada época tem. Se nós formos comparar, por exemplo, a época dos anos 70, 80, 90, são diferentes da nossa época atual. Até mesmo 20 anos atrás, as coisas eram diferentes. E muitas vezes se coloca essa expressão: o espírito daquela época era diferente. As intenções, as motivações, os jeitos. Então podemos pensar, usando esses exemplos, nessa palavra espírito do anticristo neste sentido. É o jeito, as motivações, a conformidade com o anticristo. O anticristo é justamente aquele que é contrário a Cristo. Anticristo significa isso. Então todo aquele que não confessa Jesus, ele tem esse jeito, ele tem essa motivação, essa conformidade do anticristo. Pois lembre-se, todo que não tem ao Senhor Jesus, assim como os salvos eram anteriormente, estavam em rebeldia para com Deus. Não queriam as coisas de Deus, não queriam o próprio Deus, não queriam compactuar com nada que viesse de Deus. Mesmo que, como é dito em Romanos capítulo 1, reconhecessem que existia um Deus, porque claramente se reconhece desde a fundação do mundo. O eterno poder de Deus estão aí na natureza para que possamos perceber essas coisas. Mas como é descrito em Romanos capítulo 1, na descrença nós deturpamos a verdade de Deus. Nós suprimimos a verdade de Deus. Nós víamos as coisas de Deus e inventávamos outras explicações. Inventávamos desculpas, pois não queríamos a Deus. Estávamos em inimizade com Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Esse é o espírito do anticristo. É a rebeldia para com Cristo, o Deus encarnado. É o ato de negar a Jesus e as suas obras, como os fariseus faziam. Os fariseus viam as obras de Jesus e inventavam todos os tipos de desculpas para dizer que aquela obra não era dele.
inventavam desculpas dizendo que aquilo eram espíritos de demônios ou que aquilo não procedia de Deus, negando a Jesus e as suas obras. Esse é o espírito do anticristo, a rebeldia. Mesmo quando nós vemos a mão de Deus pesando sobre nós, nós não queremos reconhecer. Esse é o espírito do anticristo. Mesmo quando nós vemos as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre nós, muitas vezes nós não queremos reconhecer. Esse é o espírito do anticristo, que habita naqueles que não confessam a Jesus. Esse espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, o apóstolo João continua, que vem e presentemente já está no mundo. Então perceba, aqui ele faz essa conexão com um anticristo que virá. Para aqueles que ele endereçou essa carta, ele comunica essa realidade. Ele vem e já está no mundo. Então é aquela ideia de que já de certa forma, mas ainda não em outro sentido. De certa forma, o anticristo já está no mundo, pois o seu espírito de rebeldia, de ser contra Jesus, já está aqui no mundo. Mas o anticristo descrito em Apocalipse ainda aparecerá e trará muitas coisas terríveis às pessoas e confrontará diretamente a Deus e será punido por isso. Esse é o espírito do anticristo. Qual espírito, qual motivação, com qual conformidade você está? Com Jesus, com o Espírito de Deus ou com o espírito do anticristo? Saber que você vive em Deus, por Deus, de todo o coração, com as suas ações e obras, demonstra que você é dele. Mas o contrário é você negar a Jesus, é você viver em rebeldia. Mesmo que às vezes você diga que é cristão ou que confesse com a sua boca, mas o fato das suas obras, das suas motivações, das suas vontades serem outras, isso demonstra que você não está confessando a Jesus com a sua vida e em você tem o espírito do anticristo. Mas lembremos todos nós, isso não é para nós estarmos julgando uns aos outros se tal pessoa tem o espírito do anticristo, se ela é cristã, se ela é crente no Senhor Jesus ou não. É para que nós nos policiemos para nossas próprias atitudes, se somos de Deus, mesmo de fato, e também para vigiarmos quando nos depararmos com ensinos falsos, com pessoas que dizem que são de Deus, mas agem de maneira contrária a Deus. É nesse sentido que nós devemos levar em consideração essas verdades descritas aqui. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje.